E a passagem de Piquerez pelo Palmeiras pode terminar na metade do ano. O vídeo de hoje do canal Tricolor traz mais detalhes sobre essa história e fala também de Memphis Depay, cada vez mais perto de bater seu quarto bônus com a camisa do Corinthians. Já no São Paulo, a oficialização do maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro. Preciso falar ainda sobre o salário de Galvão Bueno fora da TV Globo. Tenho certeza que você vai ficar impressionado. Tem novidades sobre a busca do Flamengo por um meio atacante para jogar ao lado ou no lugar de Arrascaeta. Falo também sobre Fábio Carille no Vasco. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças, Cruzeiro, Atlético e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótimo domingo a todos. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Superbet, casa aprovada pelo governo e que me contratou para dar boas dicas para vocês. Nesse domingo estou fazendo duas apostas. A primeira delas no futebol brasileiro, preciso da vitória do Galo contra o São Paulo e do Internacional contra o Cruzeiro. Coloquei R$100 para voltarem 359. Tem também uma aposta internacional. Preciso da vitória do Ajax contra o NAC, da vitória ou do empate da Atalanta contra a Lazio e da vitória do Fenerbahçe contra o Trabzonspor. Se os três resultados acontecerem, meus R$50 se transformam em R$107. Para você fazer sua fezinha na Superbet é bem simples, tem link no comentário e na descrição do vídeo. Você clica em qualquer um deles, faz seu cadastro, depois é só fazer qualquer depósito e você vai estar habilitado para fazer sua fezinha, com a importante lembrança de que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa, que perdeu no seu último jogo treino antes da estreia na Série D. Derrota por 1-0 para o São Bernardo. Nesse sábado no Canindé, o jogo treino teve 3 tempos de 40. A Portuguesa chegou a colocar 3 bolas na trave, o São Bernardo ainda tirou uma bola em cima da linha, mas a Lusa não conseguiu sair do zero. A estreia acontece no próximo sábado contra o Boa Vista, no Rio de Janeiro. Já Igor Jesus, atacante do Botafogo, colocou fim a um jejum de 2 meses e 7 dias sem balançar as redes. Ele marcou na vitória do Botafogo por 2-0 contra o Juventude na noite desse sábado no Newton Santos. O último gol do Igor Jesus havia acontecido em 29 de janeiro. Por falar em gol, Pedro Arrou voltou a balançar as redes nesse sábado, vitória do Ceará por 2-0 contra o Grêmio, ele abriu o placar em cobrança de pênalti. São 7 gols em 8 partidas com a camisa do vovô, com um detalhe importante. Pedro Arrou fez gols em 7 das 8 partidas, só não balançou as redes contra o Fortaleza. Quero destacar a posição oficial e pública do Neymar, irritado com a decisão da CBF de punir jogadores que subirem em cima da bola. Essa determinação da CBF de aplicação de cartão amarelo se deu depois que o Memphis Depay subiu em cima da bola no jogo contra o Palmeiras. O Neymar escreveu o seguinte, abre aspas, o futebol está ficando chato demais, fecha aspas. Só para completar o giro de notícias, contar que Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, decidiu chefiar a delegação que viajou para Porto Alegre. Em geral é o Alexandre Matos quem toca essa função, mas o Pedrinho optou por liderar o grupo num jogo super importante de Campeonato Brasileiro. O Matos não está com o time em Porto Alegre. A saideira tem a ver com o Galo, vazou uma suposta segunda camisa do Atlético nas redes sociais. Camisa toda branca com detalhes em preto, além das linhas aqui na parte da manga, as linhas da Adidas na cor dourada. Confesso que achei bonita, gostaria de saber a opinião do torcedor atleticano. Hora de falar sobre o Vasco, mais especificamente de Fábio Carille, cada vez mais ameaçado de demissão. Ele escapou de cair depois da partida contra o Corinthians, derrota por 3-0 do Vasco na Neoquímica Arena. Mas a pressão é tão grande que eu não vou me surpreender se em breve ele for despedido. A atuação desse sábado foi horrorosa. É bem verdade que o Vasco ainda poupou alguns titulares, mas tomou 3-0 e poderia tomar 4, 5 ou 6 gols. Teve inclusive 2 gols anulados do Corinthians. Ninguém no Vasco se salvou no confronto desse sábado. E nas redes sociais e também entre jornalistas, é quase que uma unanimidade de que o Carille não será capaz de fazer o Vasco render em alto nível. Depois do jogo, um dos jornalistas que estiveram na Neoquímica Arena perguntaram se o Carille continua convencido de que o clube não precisa de reforços. Pergunta super longa para uma resposta curtíssima em que ele disse que não precisa de reforços.
E em meio a toda essa situação, vale a lembrança de que o Vasco venceu apenas um dos últimos 4 jogos, triunfo contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. Durante esse período ainda empatou com o Melgar 3-3 na Sul-Americana e depois de estar vencendo por 3-1, perdeu para o Corinthians e também para o Flamengo. Você, torcedor vascaíno, tomaria qual decisão em relação a Carille? Já havia contado para vocês depois do estadual que a ideia do presidente Pedrinho era dar alguns jogos para o Carille com o reforço ou com o elenco reforçado, chegada de pontas e tudo mais. Se a coisa continuasse não evoluindo, a tendência é que o Carille fosse demitido. Hora de falar sobre o Flamengo, que está de olho em um meia para jogar ao lado ou até para substituir a Arrascaeta. Muita gente falando a respeito de Andréas Pereira, mas um nome que é de consenso dentro da Gávea é Júlio Enciso. Esse é um paraguaio de 21 anos de idade que pertence ao Brighton e está emprestado ao Ipswich Town, time que disputa a Premier League. É bem verdade que o Ipswich está para ser rebaixado. De qualquer forma, há destaque do Enciso por lá, meio atacante veloz, de muita capacidade física, habilidade e com muito mais saúde do que o Arrascaeta, pelo menos nesse momento. A ideia do Flamengo era contratá-lo para metade do ano e há praticamente uma unanimidade dentro do clube. Comissão técnica, diretoria, todo mundo avaliando como muito positiva a chegada desse atleta. O Enciso havia sido contratado do Libertad do Paraguai por 11 milhões e 600 mil euros. Não conseguiu performar no Brighton, até por isso acabou emprestado para o Ipswich Town. O Flamengo tenta fechar sua contratação para a disputa do Super Mundial de Clubes, mas pintou concorrência na Europa. O Porto está disposto a comprar o jogador, entendendo que ele pode se valorizar por lá e depois ser revendido para outro clube maior da Europa. E o problema maior pro Fla se dá pelo fato de que o Enciso já disse para pessoas próximas que prefere continuar no continente europeu a voltar para a América do Sul por agora. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. E esse patrocínio é do São Paulo. Na noite desse sábado, o presidente Júlio Casares usou suas redes sociais para anunciar a renovação do contrato com a Superbet. Era algo que a gente já sabia, mas agora colocado nas palavras do presidente tricolor, o Casares disse o seguinte, abre aspas, acabamos de fechar o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro. Uma parceria entre Superbet e o São Paulo que pode chegar a R$1 bilhão nos próximos 6 anos. Mais do que números, esse acordo mostra o quanto acreditamos na força do esporte, na paixão da torcida e no impacto positivo que o futebol pode gerar dentro e fora de campo. E é só o começo, fecha aspas. Só para lembrar que no primeiro contrato assinado entre São Paulo e Superbet, o Tricolor tinha direito a R$52 milhões por ano. Depois dessa renovação, São Paulo passa a ter em 2025 um valor fixo de R$78 milhões. E ele vai ganhando aditivos e vai progredindo até que no último ano de contrato, em 2030, ele parte de R$140 milhões. Esses números são fixos, todo o restante em bônus, para totalizar R$1 bilhão, vem a partir do desempenho esportivo do São Paulo nas competições que disputa. O contrato tem a garantia para o São Paulo de R$678 milhões, os mais de 300 milhões restantes são com metas já estabelecidas em contrato. E o maior contrato de patrocínio, segundo o Júlio, se dá porque todos os concorrentes do São Paulo, que até têm valores maiores por ano, não têm contratos tão longos quanto esse de 6 temporadas. E você, torcedor do São Paulo, o que pensa sobre esses números? Dinheiro super bem-vindo para um tricolor que fechou 2024 com um enorme prejuízo, foram quase R$300 milhões de déficit e uma dívida que se aproxima de R$1 bilhão. Hora de falar sobre Galvão Bueno. Quanto é que o ex-narrador da Globo está ganhando no Amazon Prime Video? A resposta é muito dinheiro. Consegui descobrir que cada partida do Galvão narrada no Amazon Prime lhe garante R$200 mil. A estreia no streaming aconteceu nesse sábado na vitória do Corinthians por 3-0 contra o Vasco. A coisa não funcionou muito bem por conta de problemas técnicos. O Galvão só conseguiu começar a narrar com 15 minutos de jogo, perdendo assim o gol do Yuri Alberto. O Napoleão de Almeida, que estava na sede do Amazon Prime, é quem narrou esse primeiro gol. Pois bem, ainda que não tenha funcionado tudo bem, o Galvão volta para casa com mais R$200 mil. E assim vai ser toda vez que ele narrar um jogo por lá.
Nesse mês de abril, por exemplo, o Amazon Prime Video tem direito a 5 partidas. Se ele narrar todas, vai faturar R$1 milhão, exatamente quanto ganhava quando era funcionário da Globo, mas há uma diferença importante. No contrato com a Amazon Prime, não há previsão de exclusividade, ou seja, ele pode ganhar mais em outros trabalhos, como por exemplo na TV Bandeirantes, onde assumiu na última semana um programa às segundas-feiras à noite. Só para completar, queria te contar quanto ganham outros narradores de futebol no Brasil. Antes de o Galvão fechar esse acordo com a Amazon, o mais bem pago era o Luiz Roberto, que sucedeu o Galvão na Globo com vencimentos na casa dos R$800 mil por mês. Já Kleber Machado, que se transferiu recentemente do SBT para Record, tem R$400 mil fixos por mês e mais até R$300 mil em merchans, que são propagandas. O que você pensa sobre os salários dos narradores? Se você tem a ideia de um dia virar jornalista, especialize-se para ser narrador. É aí que o dinheiro está rolando solto. Hora de falar sobre Memphis Depay, que está perto de bater seu 4º bônus no contrato milionário com o Corinthians. E essa proximidade se deu depois de um gol e uma assistência na vitória do Timão por 3-0 contra o Vasco na noite desse sábado na Neoquímica Arena. Antes de falar sobre esse novo bônus, deixa eu só recapitular quais metas que já foram alcançadas e valeram dinheiro ao jogador. O título do Campeonato Paulista assegurou ao Memphis R$4.700.000 livres de impostos. Também há uma série de bônus atrelados a gols e assistências. Quando ele marcou 15 gols e assistências, ele faturou R$1.575.000. O problema é que ele já bateu 20, faturando uma segunda meta de R$1.575.000. Nesse momento, Memphis já soma 22 participações em gol, e com mais 3 ele alcança outros R$1.575.000. Para você que se perdeu diante de tanto dinheiro, vale a lembrança de que já foram mais de R$3 milhões com gols e assistências e outros R$4.700.000 com o título do Campeonato Paulista. Ele está cada vez mais perto do 3º bônus apenas com participações em gol. Ele ainda fatura em caso de novos títulos, caso figure na seleção do Campeonato Brasileiro e assim que completar até 70% de participações em jogos com a camisa do Corinthians. Só para completar, em relação ao holandês, temporada atual de 3 gols e 8 assistências, temporada passada de 7 gols e 4 assistências. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. Informação importante: Piquerez pode deixar o Verdão na metade do ano. O lateral esquerdo uruguaio de 26 anos de idade tem demonstrado aos dirigentes alviverdes a intenção de jogar na Europa. Ele quase foi vendido na metade do ano passado. Um time italiano chegou a oferecer 15 milhões de euros. Na oportunidade, diante de outras vendas, o Palmeiras decidiu por segurar o Piquerez. Acontece que ele acabou sofrendo uma lesão no menisco, perdeu parte do segundo semestre e agora, recuperado da lesão e de volta ao time titular, tem conversado com os dirigentes do Palmeiras para que, em caso de boa proposta, ele possa ser negociado. Jogador que foi comprado por um valor bastante baixo, 3.200.000 euros, junto ao Peñarol em 2021. E é óbvio que o Palmeiras vai faturar bastante dinheiro. Não dá para imaginar uma negociação do Piquerez por valores inferiores a 13, 14, eventualmente até 15 milhões de euros. Jogador que é titular absoluto do Palmeiras e também da seleção do seu país e segue pretendido por clubes da Itália e também da Inglaterra. É também por conta da possível saída do Piquerez que o Palmeiras já abriu conversas com Mauro Júnior. Ainda não fez proposta para o lateral esquerdo brasileiro de 25 anos de idade que pertence ao PSV, mas prometeu abrir negociações para valer nos próximos dias. O Mauro vive o fim do seu contrato no PSV, onde é titular absoluto. Vínculo se encerra em 30 de junho e ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça, sem custos, a partir de 1º de julho. Só para completar em relação ao Palmeiras, Verdão enfrenta o Sport na tarde desse domingo, na Ilha do Retiro, precisando dos 3 pontos para se recuperar do empate na estreia do Campeonato Brasileiro. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!